Você precisa de um teto sobre a sua cabeça, e eu preciso de uma mãe para as minhas filhas. Venha comigo. Essas foram as palavras que mudaram completamente a vida de Marina Santos. Uma mulher sem teto, sem esperança, sem futuro, até o dia em que salvou duas garotinhas de um acidente e recebeu a proposta mais insana de sua vida. E você? O que faria se um milionário oferecesse $500.000, uma mansão, tudo que você sempre quis, em troca de apenas 2 anos da sua vida? Parece simples, não é? Mas e se, quando chegasse a hora de ir embora, você não conseguisse? Essa é a história de Marina e Dante. De um acordo que deveria durar 2 anos, mas que se transformou em algo que ninguém esperava. Uma história sobre perda, recomeço e sobre como às vezes as famílias mais improváveis são as mais verdadeiras. Você vai se emocionar e vai acreditar que segundas chances realmente existem. Mas antes de começarmos essa jornada emocionante, me conta aqui nos comentários de que cidade você está assistindo esse vídeo. Eu adoro saber de onde vocês são. E se você gosta de histórias que mexem com o coração, que fazem você rir e chorar ao mesmo tempo, aperta nesse botão de se inscrever agora. Ativa o sininho para não perder nenhuma história incrível que eu trago aqui toda semana. Está preparado? Então vamos começar a história. A chuva caía torrencialmente sobre as ruas de Seattle quando Marina Santos empurrou a porta do abrigo municipal pela última vez. Seus pertences cabiam em uma mochila surrada, 2 mudas de roupa, uma foto desbotada de seus pais falecidos e um caderno cheio de receitas que um dia sonhara usar em seu próprio restaurante. Aos 27 anos, formada em gastronomia, ela havia perdido tudo quando a pandemia fechou o pequeno café onde trabalhava. O aluguel atrasado, o despejo, a sequência de entrevistas sem respostas, até que não havia mais nada além das ruas frias e do abrigo que agora a expulsava por ter cedido o prazo máximo de permanência. Naquela manhã específica, Marina decidirá procurar trabalho no distrito comercial, mesmo sabendo que sua aparência não inspirava confiança aos empregadores. Atravessava uma praça quando ouviu gritos infantis. 2 meninas gêmeas, aparentando uns 5 anos, corriam em direção à rua movimentada, perseguindo um balão vermelho que o vento levava. Sem pensar, Marina largou sua mochila e correu, segurando as 2 crianças pelos braços segundos antes que um carro as atingisse. O motorista buzinou furiosamente enquanto passava. As meninas começaram a chorar, assustadas. Está tudo bem. Vocês estão seguras, Marina murmurou, ajoelhando-se para abraçá-las. Tinham cabelos castanhos cacheados e olhos verdes idênticos, vestidas com roupas caras que contrastavam com um momento de desespero. Onde estão seus pais? Ali. Uma delas apontou para um homem alto que corria em sua direção, o terror estampado em seu rosto. Ele era impecavelmente vestido, terno escuro que certamente custava mais que 1 ano de aluguel, cabelos negros levemente grisalhos nas têmporas, feições angulosas que seriam intimidadoras se não estivessem marcadas pelo pânico paterno. Sofia. Isabela, ele gritou, caindo de joelhos ao alcançá-las, puxando ambas para um abraço apertado. Suas mãos tremiam visivelmente. Eu disse para não correrem. Eu disse. Sua voz falhou, e Marina percebeu lágrimas em seus olhos. Depois de longos segundos, ele ergueu o olhar para ela. Você salvou minhas filhas. Marina deu de ombros, desconfortável com a intensidade daquela gratidão. Qualquer pessoa teria feito o mesmo. Ela pegou sua mochila, pronta para partir, quando sentiu uma mão em seu braço. Por favor, espere. Eu sou Dante Almeida. Preciso recompensá-la de alguma forma. Deixe-me ao menos pagar um almoço, ou... Ele interrompeu-se, estudando-a mais atentamente. A roupa surrada, a mochila volumosa, os cabelos se precisavam de um corte há meses. Marina viu o momento exato em que ele compreendeu sua situação. Algo mudou em sua expressão, não piedade exatamente, mas um tipo de reconhecimento. Você precisa de ajuda. Não era uma pergunta. Marina sentiu a vergonha queimar suas bochechas. Estou bem. Só preciso ir. Mas seu estômago roncou alto naquele momento, traindo o ar. Há quanto tempo não comia uma refeição adequada? 2 dias? 3? Papai, ela é bonita como a mamãe da foto. Uma das gêmeas sussurrou alto o suficiente para todos ouvirem. A outra concordou animadamente. Dante fechou os olhos brevemente, uma sombra de dor cruzando seu rosto.
Sofia, Isabela, vamos dar à moça um pouco de espaço. Ele se voltou novamente para Marina, e havia algo diferente em seus olhos agora, uma avaliação cuidadosa, como se estivesse tomando uma decisão importante. Meu nome é Dante Almeida. Talvez você tenha ouvido falar da Almeida Industries. Não importa. O que importa é que você acabou de salvar o que há de mais precioso na minha vida. Por favor, permita-me ao menos conversar com você. Há algo que eu gostaria de propor. Marina hesitou. Todas as histórias sobre homens ricos com propostas para mulheres vulneráveis passaram por sua mente. Mas havia algo nos olhos dele, uma honestidade desesperada que a fez concordar. Tudo bem, mas apenas conversar. Ele assentiu, aliviado, e chamou o motorista que apareceu instantaneamente com um carro preto reluzente. Enquanto seguiam para um restaurante discreto, mas claramente caro, Marina observava as gêmeas tagarelarem sobre seus brinquedos e desenhos favoritos, e Dante olhar para elas com uma mistura de amor e tristeza profunda. Havia uma história ali, ela podia sentir. Uma história que, de alguma forma, estava prestes a se entrelaçar com a sua própria. O restaurante era o tipo de lugar que Marina costumava ver apenas em revistas de luxo. Mesas espaçadas para garantir privacidade, garçons que se moviam como fantasmas silenciosos, uma carta de vinhos mais grossa que um livro. Ela se sentiu terrivelmente deslocada em suas roupas amarrotadas, mas Dante não pareceu notar ou se importar. Ele pediu que trouxessem um menu completo para ela, insistindo que escolhesse o que quisesse. Eu realmente não preciso de tudo isso, Marina protestou fracamente, embora sua boca já salivasse ao ler as descrições dos pratos. Fazia tanto tempo desde sua última refeição decente que ela havia esquecido que era não sentir o estômago doer de fome constante. Por favor, Dante disse simplesmente. É o mínimo que posso fazer. As gêmeas sentaram-se ao seu lado, ocupadas com um bloco de colorir que um garçom discretamente providenciara. Ele esperou até que Marina pedisse, depois solicitou o mesmo para si, embora ela duvidasse que ele realmente tivesse apetite. Havia uma tensão nele, como uma corda esticada prestes a romper. Enquanto esperavam, Marina não conseguiu conter sua curiosidade. Você mencionou uma proposta. Dante respirou fundo, entrelaçando os dedos sobre a mesa. Sim, mas primeiro, preciso explicar algumas coisas. Eu não sou bom nisso. Com conversas pessoais, quero dizer, passei os últimos 20 anos construindo um império empresarial e descobri que é muito mais fácil negociar contratos de milhões de dólares do que... Ele gesticulou vagamente. Isso. Marina ecoou suavemente. Conexão humana real. Ele olhou para as filhas, que desenhavam alheias à conversa. Minha esposa, Cecília, era o oposto. Ela iluminava qualquer sala que entrava. Fazia amigos instantaneamente. As pessoas a amavam. Sua voz ficou mais baixa. Ela morreu há um ano. Acidente de carro. Uma noite chuvosa, um motorista bêbado. E... Ele não terminou a frase. Marina sentiu seu coração apertar. Sinto muito. Sofia e Isabela tinham 4 anos. Agora tem 5, e eu estou falhando com elas. As palavras saíram como uma confissão dolorosa. Contratei as melhores babás, levei-as aos melhores psicólogos infantis, dei-lhes tudo que o dinheiro pode comprar. Mas não é suficiente. Elas perguntam pela mãe todas as noites. Choram chamando por ela. E eu não sei o que fazer porque estou tão perdido quanto elas. A comida chegou, mas nenhum dos dois tocou nos pratos. Marina esperou, sentindo que havia mais. Eu trabalho 16 horas por dia. Dante continuou. É a única coisa que sei fazer, a única coisa que me impede de sentir. Mas significa que mal vejo minhas filhas. Elas ficam com babás, com professoras, com estranhos. Elas precisam de uma figura materna constante, alguém que as ame incondicionalmente, que esteja lá quando acordam e quando dormem. Elas precisam de uma mãe. Marina começou a entender para onde aquilo estava indo, e seu estômago apertou por razões que nada tinham a ver com fome. Senhora Almeida. Dante, por favor. Dante, eu não sou terapeuta infantil ou babá certificada. Eu sou uma chefe desempregada que mora na rua. Exatamente, ele disse, e havia uma intensidade em seus olhos agora.
Você não está fazendo isso pelo dinheiro ou pela posição. Hoje, você arriscou sua vida por duas crianças estranhas sem pensar duas vezes. Isso me diz mais sobre seu caráter do que qualquer currículo. E eu... Ele hesitou, claramente lutando com as palavras. Eu vi como Sofia e Isabela reagiram a você. Elas não reagem assim com ninguém desde que Cecília morreu. Elas a chamaram de bonita, notaram você imediatamente. Isso é raro. Você está me oferecendo um trabalho como babá? Marina perguntou cautelosamente, embora soubesse que não era exatamente isso. Estou oferecendo um acordo. Dante finalmente pegou seu copo de água, bebendo como se precisasse de coragem líquida. Case-se comigo. Não um casamento real, entenda, apenas no papel. Você viveria em minha casa, cuidaria de minhas filhas, seria a figura materna que elas precisam. Em troca, você teria um teto sobre sua cabeça, comida, roupas, tudo o que precisar. Depois de 2 anos, nos divorciaríamos discretamente e eu lhe daria $500.000. O suficiente para começar sua vida novamente, abrir seu restaurante, o que quer que sonhe. Marina o encarou, sem palavras. Era a proposta mais absurda, mais impossível que ela jamais ouvirá. E ainda assim, você precisa de um teto sobre a sua cabeça, Dante disse suavemente, e eu preciso de uma mãe para as minhas filhas. Venha comigo. O silêncio se estendeu entre eles, preenchido apenas pelo som das gêmeas colorindo e rindo baixinho sobre algo em seus desenhos. Marina olhou para elas, para aquelas duas criaturinhas que haviam perdido tanto tão jovens, e depois para o homem à sua frente, que claramente também estava perdido em seu próprio oceano de dor. Era loucura, completa e absoluta loucura. Mas Marina não tinha para onde ir, nenhuma perspectiva, nenhuma esperança. E talvez, apenas talvez, aquelas meninas precisassem dela tanto quanto ela precisava de um propósito novamente. Eu preciso pensar, ela finalmente disse, sua voz rouca. É claro, Dante concordou rapidamente. Leve o tempo que precisar. Mas enquanto pensa... Ele tirou um cartão do bolso e um envelope grosso. Aqui está meu contato e dinheiro suficiente para um hotel decente por algumas noites, roupas novas, o que precisar. Por favor, aceite. Mesmo que recuse minha proposta, você salvou minhas filhas. Deixe-me ao menos garantir que esteja segura enquanto decide. Marina pegou o envelope com mãos trêmulas, sentindo o peso dele. Provavelmente havia mais dinheiro ali do que ela ganhará no ano inteiro. Eu não sei o que dizer. Diga que vai pensar. É tudo que peço. Dante se levantou, estendendo a mão. Mas, Marina, eu realmente espero que você aceite. Eu não sou bom com instinto sobre pessoas, mas algo me diz que você é exatamente quem minhas filhas precisam. Marina passou 3 dias em um hotel modesto, o envelope de dinheiro de Dante guardado sob o travesseiro como se fosse desaparecer se ela não o vigiasse. 3 dias de banhos longos e quentes, de refeições regulares que seu estômago precisou reaprender a processar, de dormir em uma cama real sem o medo de ser assaltada ou expulsa. 3 dias de pensar na proposta mais insana que já receberá. Casa-se comigo. As palavras ecoavam em sua mente constantemente. Não um casamento real, ele dissera. Mas como algo assim poderia não ser real quando envolvia crianças, uma casa compartilhada, uma vida entrelaçada, Marina não era ingênua. Sabia que acordos como esse aconteciam, especialmente entre os ricos. Casamentos de conveniência, arranjos benéficos para ambas as partes. Mas sempre imaginou que envolvessem pessoas do mesmo círculo social, não um milionário desesperado e uma chefe sem teto. Ela passou horas pesquisando sobre Dante Almeida na biblioteca pública. A Almeida Industries era real, uma empresa de tecnologia avaliada em bilhões que desenvolvia software de segurança para corporações globais. Dante havia fundado a empresa aos 25 anos, construindo-a do zero. Havia artigos sobre seu casamento com Cecília Andrade, herdeira de uma família antiga de São Paulo, descrevendo como o casamento do ano 10 anos atrás. Fotos do casal em eventos de caridade mostravam uma mulher deslumbrante de sorriso caloroso e um homem que olhava para ela como se ela fosse o sol. Os artigos mais recentes eram sobre o acidente. Cecília voltava de um evento beneficente quando foi atingida por um motorista embriagado. Morreu instantaneamente. As gêmeas estavam em casa com a babá.
Dante estava em uma reunião de negócios em outro estado e pegou o primeiro voo ao saber a notícia. Os tabloides especularam sobre seu luto, sua reclusão, sobre como um homem tão poderoso lidava com uma perda tão devastadora. A resposta parecia ser: mergulhando ainda mais no trabalho. Havia também artigos de fofoca mais recentes, fotografias de paparazzi mostrando Dante saindo de escritórios tarde da noite, sempre sozinho, sempre com a mesma expressão distante. Alguns especulavam sobre quando ele voltaria ao mercado, uma frase que fez Marina revirar os olhos. Como se um homem lamentando sua esposa fosse obrigado a encontrar uma substituta em um cronograma conveniente para os tabloides. Mas o que mais chamou sua atenção foram as raras fotos das gêmeas. Sempre de costas ou com rostos desfocados, protegidas cuidadosamente da mídia. Em uma delas, Dante as carregava, uma em cada braço, saindo de um carro. A imagem fora capturada em um ângulo que mostrava seu rosto, e a dor ali era tão crua, tão visceral, que Marina precisou desviar o olhar. Ele não estava mentindo. Não era uma armadilha elaborada ou um esquema sinistro. Era apenas um pai desesperado tentando salvar suas filhas da única maneira que sabia, com um acordo comercial. Na terceira noite, Marina sonhou com sua própria mãe. Helena Santos morrera quando Marina tinha 15 anos, câncer que chegou rápido e levou ainda mais rápido. Seu pai seguirá 3 anos depois, o coração literalmente partido pelo luto. Marina ficará sozinha aos 18, sem família, sem rede de apoio. Conseguirá entrar na escola de gastronomia com bolsa, trabalhará em qualquer lugar que a aceitasse, construir uma vida através de pura determinação. E então a pandemia destruíra tudo em questão de meses. No sonho, sua mãe estava em sua cozinha antiga, aquela com os azulejos azuis descascados e o cheiro constante de bolo de fubá. Você sempre soube cuidar das pessoas, minha filha, ela disse, amassando massa de pão com mãos hábeis. Seu domingo alimentar não é apenas sobre comida, é sobre amor. Ela olhou para Marina com aqueles olhos gentis que Marina esquecia um pouco mais a cada ano. Aquelas meninas precisam de amor, e você precisa de um propósito. Às vezes, as soluções que Deus nos envia não vêm embrulhadas da maneira que esperamos. Marina acordou com lágrimas no rosto e a decisão cristalina em sua mente. Pegou o cartão de Dante e ligou antes que pudesse mudar de ideia. Ele atendeu no segundo toque, sua voz tensa e profissional. Almeida. Sou eu, Marina. Ela respirou fundo. Eu aceito. Sua proposta, eu aceito. O silêncio do outro lado foi tão longo que ela pensou que a ligação havia caído. Então, você tem certeza? Marina, eu preciso que você tenha absoluta certeza. Isso vai mudar sua vida completamente, e eu não quero que se sinta pressionada ou... Tenho certeza, ela o interrompeu. Mas tenho condições. Diga. Primeiro, eu quero tudo documentado. Um contrato adequado elaborado por advogados, deixando claro que isso é um acordo de 2 anos, que no final recebo o dinheiro prometido e que sou livre para ir embora. Segundo, a mídia não pode saber. Não quero fotógrafos, repórteres ou meu rosto em tabloides. Terceiro, ela hesitou. As meninas não podem saber que é falso. Para elas, enquanto durar, isso precisa ser real. Elas já perderam demais. Não vou deixá-las se apegar a mim apenas para partir e quebrar seus corações novamente. Concordo com tudo, Dante disse imediatamente. Especialmente a última parte. Sofia e Isabela, elas vão chamá-la de mãe, Marina. Vão amá-la como tal. Você está preparada para isso? Para ser amada por crianças que você vai deixar eventualmente? Era a pergunta mais difícil, e Marina não tinha uma resposta fácil. Não sei, mas vou fazer o meu melhor para que, quando eu for embora, elas estejam mais fortes, mais felizes, mais preparadas para seguir em frente. E vou garantir que tenham memórias boas dessa época, não apenas mais perda. Então temos um acordo. Ela podia ouvir o alívio em sua voz. Posso enviar meu advogado amanhã para discutir os contratos? E depois disso, se estiver tudo bem para você, gostaríamos que se mudasse até o fim da semana. As meninas começam em uma nova escola na segunda, e seria bom se você já estivesse lá como sua mãe. Minha mãe. As palavras eram estranhas, pesadas de significado. Até o fim da semana funciona.
Marina, a voz de Dante ficou mais suave. Obrigado. Você não sabe quanto isso significa. Mas ela sabia. Ela via isso nos olhos dele quando olhava para suas filhas. Ela entendia por quê. No fundo, não eram tão diferentes assim. Ambos estavam apenas tentando sobreviver às tempestades que a vida lhes dera, procurando por um porto seguro no meio do caos. Ela desligou e olhou para seu reflexo no espelho do hotel barato. Em uma semana, seria a senhora Almeida, uma esposa de papel, uma mãe temporária, uma mulher vivendo uma mentira elaborada pelo bem de duas garotinhas que não pedirá para existir em sua vida. Era loucura, completa loucura. Mas enquanto olhava para seu rosto magro e cansado, seus olhos que haviam perdido o brilho em meses nas ruas, Marina sentiu algo que não sentia há muito tempo. Esperança. Pequena, frágil, mas indubitavelmente lá. Esperança de que talvez, apenas talvez, ela pudesse fazer algo bom com sua vida antes que o acordo terminasse. A mansão Almeida ficava em uma área exclusiva nos arredores de Seattle, escondida atrás de portões altos e jardins meticulosamente cuidados. Quando o carro de Dante passou pelos portões, Marina precisou controlar ativamente seu maxilar para que não caísse. Não era apenas uma casa, era uma propriedade. A estrutura principal em estilo contemporâneo com enormes janelas de vidro, uma casa de hóspede separada, o que parecia ser uma quadra de tênis, e muito mais que ela mal conseguia processar enquanto avançavam pela longa entrada de automóveis. É grande demais, Dante disse subitamente, como se lendo seus pensamentos. Cecília queria algo acolhedor, uma casa de verdade, mas eu insisti nisto. Achei que precisávamos do espaço, da segurança, do status. Ele riu sem humor. Agora é apenas grande demais. As meninas se perdem às vezes. Literalmente. Marina não sabia o que dizer a isso, então ficou quieta enquanto o carro parava na frente da entrada principal. Um mordomo de aparência severa abriu a porta para ela, pegando sua única mala, pequena e patética contra a grandiosidade ao redor. Dante lhe ofereceu o braço de maneira quase antiquada, e juntos subiram os degraus de mármore. A equipe da casa sabe do arranjo. Ele explicou em voz baixa enquanto entravam. O hall de entrada era do tamanho de um apartamento inteiro, com um candelabro de cristal que provavelmente custava mais que Marina ganhará em toda a sua vida. Assinaram acordos de confidencialidade. Mas para as meninas e para o mundo exterior, você é minha nova esposa. Nos conhecemos, nos apaixonamos rapidamente e decidi que as meninas precisavam de uma mãe. A história é simples o suficiente para ser crível. E como explica a velocidade? As pessoas não vão achar estranho que você se casou apenas um ano depois de... Vão, Dante a interrompeu gentilmente. E vão julgar. Mas eu parei de me importar com o que as pessoas pensam há muito tempo. O que importa são Sofia e Isabela. Ele a guiou por corredores largos decorados com arte moderna que Marina reconheceu vagamente de livros. Elas estão no quarto de brinquedos agora com a senhora Henderson, a governanta. Ela cuida delas desde que nasceram e ficará para ajudar na transição. Ela sabe sobre o acordo. Sabe, e não aprova. Dante sorriu levemente. Henderson é brutalmente honesta, mas ela ama as meninas mais que qualquer coisa, e quando viu como elas reagiram a você, concordou em dar uma chance. Eles pararam em frente a uma porta dupla de madeira escura. Marina podia ouvir risadas infantis do outro lado, o som de música alegre tocando. Seu coração acelerou. Isso estava realmente acontecendo. Em momentos, ela seria apresentada como a nova mãe de duas crianças que mal conhecia. Respire, Dante disse suavemente, e ela percebeu que estava prendendo a respiração. Elas já gostam de você. Não pararam de falar sobre a moça bonita que a salvou. Isso vai funcionar. Ele não soava convincente, mas Marina sentiu mesmo assim. Dante abriu as portas. O quarto de brinquedos era um paraíso infantil. Estantes cheias de livros, caixas organizadas de brinquedos, uma casinha de bonecas do tamanho de uma pessoa real, uma área de artes e ofícios com todos os materiais imagináveis. E no centro, em um tapete felpudo, estavam Sofia e Isabela, construindo algo com bloco de montar enquanto uma mulher de meia-idade observava atentamente. Papai! As gêmeas gritaram em uníssono, correndo para ele.
Dante as pegou com facilidade, uma em cada braço, e a transformação em seu rosto foi notável. Toda a tensão desapareceu, substituída por amor puro e incondicional. Meninas, eu tenho uma surpresa para vocês. Ele as colocou no chão e gesticulou para Marina. Lembram da moça que salvou vocês na semana passada? Sofia e Isabela viraram-se, seus olhos verdes idênticos arregalando-se. É você! Uma delas, Marina achou que era Sofia, gritou. Você voltou. Marina e eu nos tornamos muito próximos desde então. Dante continuou, suas palavras cuidadosamente escolhidas. E nós, bem, nós decidimos se queremos ser uma família. Marina vai morar aqui conosco agora. Ela vai cuidar de vocês, brincar com vocês. E ele olhou para Marina, buscando ajuda. Marina se ajoelhou, ficando na altura das meninas. Seu pai me contou que vocês sentem falta da mamãe de vocês, ela disse suavemente. E eu nunca vou tentar substituir ela. Ninguém poderia. Mas se vocês quiserem, eu gostaria muito de cuidar de vocês, de estar aqui quando precisarem de mim. As gêmeas se entreolharam, tendo uma daquelas conversas silenciosas que gêmeos parecem capazes de ter. Então Isabela, a mais ousada das duas, deu um passo à frente. Você vai embora, como a mamãe foi. A pergunta perfurou o coração de Marina. Como você promete a uma criança traumatizada que nunca vai deixá-la quando sabe que está mentindo? Eu vou estar aqui todos os dias, ela finalmente disse, escolhendo suas palavras cuidadosamente. Vou fazer o café da manhã para vocês. Vou levá-las à escola. Vou estar aqui quando voltarem. Vou ler histórias antes de dormir e dar beijos de boa noite. Vou estar aqui sempre que precisarem de mim. Promete? Sofia perguntou com uma voz pequena. Marina engoliu a culpa que ameaçava sufocá-la. Prometo estar aqui enquanto vocês precisarem de mim. Não era mentira, não exatamente. Ela estaria lá pelos 2 anos acordados. Depois disso, bem, ela lidaria com isso quando chegasse a hora. Isabela olhou para o pai, que assentiu encorajadoramente. Então, para a surpresa de Marina, a menina se jogou em seus braços, abraçando-a com força. Sofia seguiu imediatamente depois. E de repente Marina estava no chão com 2 garotinhas chorando em seus braços, segurando-a como se ela fosse a última coisa estável em um mundo que as traíra terrivelmente. Está tudo bem, Marina murmurou, acariciando seus cabelos, sentindo suas próprias lágrimas começarem a cair. Eu estou aqui. Estou aqui. Ela olhou para cima e encontrou os olhos de Dante. Ele estava parado ali, observando-as, e havia algo em sua expressão que ela não conseguia decifrar. Alívio, certamente, mas também algo mais profundo, mais complicado. Ele limpou discretamente os próprios olhos e assentiu para ela em agradecimento silencioso. Atrás dele, a senhora Henderson observava com os braços cruzados, sua expressão severa ligeiramente suavizada. Ela também assentiu, uma aprovação relutante. E assim, ajoelhada em um tapete em uma mansão que custava mais que ela jamais veria em várias vidas, abraçando 2 garotinhas que haviam perdido tudo, Marina Santos oficialmente iniciou sua nova vida como mãe. Temporária, ela lembrou a si mesma. Apenas temporária. Mas enquanto sentia os corações das gêmeas baterem contra o seu, enquanto inalava o cheiro infantil de shampoo de frutas e doçura, uma parte dela sussurrou que talvez nada disso fosse tão simples quanto o contrato de 2 anos sugeria. As 2 primeiras semanas foram simultaneamente as mais difíceis e gratificantes da vida de Marina. Acordar em uma cama king size em um quarto que tinha seu próprio banheiro privativo com banheira de hidromassagem deveria ser um sonho. Mas ela frequentemente acordava em pânico, esquecendo-se temporariamente de onde estava, alcançando instintivamente sua mochila antes de lembrar que não estava mais nas ruas. A rotina estabelecida por Dante era militar em sua precisão. Ele acordava às 5 da manhã, ia para seu escritório em casa e partia para o escritório principal às 7. Raramente voltava antes das 9 da noite. Marina rapidamente percebeu que ele não estava exagerando sobre trabalhar demais. Ele estava ativamente evitando estar em casa, evitando as memórias que assombravam cada cômodo. Sofia e Isabela tinham seus próprios desafios. Ambas acordavam com pesadelos várias vezes por semana, chamando pela mãe. Marina corria para o quarto delas, aprender onde ficava na segunda noite,
e as embalava de volta ao sono, cantando canções que sua própria mãe lhe cantava. Elas eram grudadas nela durante o dia, seguindo-a pela casa, pedindo para ajudar com tudo que ela fazia. Elas nunca foram assim antes. A senhora Henderson comentou uma tarde, observando Marina ensinar as gêmeas a fazer biscoitos na cozinha enorme que Marina estava gradualmente tornando sua. Com as outras babás, elas eram educadas, mas distantes. Com você, elas são crianças novamente. Marina polvilhava a farinha na bancada, deixando as meninas amassarem a massa com suas mãos pequenas. Talvez seja porque eu não estou tentando ser profissional com elas. Estou apenas estando presente. Henderson considerou isso, sua expressão pensativa. A senhora Almeida, Cecília, costumava fazer isso. Cozinhar com elas, fazer bagunça, rir. Depois ela morreu. Tudo ficou muito estéril, limpo, controlado. As crianças precisam de bagunça às vezes. Era a primeira vez que alguém mencionava Cecília diretamente para Marina, e ela sentiu a curiosidade crescer. Como ela era? Se não se importa de eu perguntar. Luz do sol, disse Henderson simplesmente. Ela iluminava esta casa. Ó irmã Almeida, ele é um bom homem, mas sempre foi fechado, controlado. Ela o equilibrava. E as meninas? Bem, elas eram o mundo dela. Ela deixou a carreira para ficar com elas em tempo integral. Dizia que não perderia um único momento. A governanta ficou quieta. E então ela perdeu todos os momentos futuros. A vida é cruelmente irônica às vezes. Naquela noite, Marina levou biscoitos quentes e leite para Dante em seu escritório. Ele estava curvado sobre a mesa, cercado por monitores mostrando gráficos e planilhas que Marina não entendia. Ele mal notou quando ela entrou. As meninas fizeram isso, Marina disse, colocando o prato ao lado do teclado. Bem, eu ajudei, mas elas insistiram em trazer para você. Dante finalmente olhou para cima, piscando como se estivesse voltando de muito longe. Seu olhar foi aos biscoitos imperfeitos, claramente feitos por mãos infantis, e algo em seu rosto se suavizou. Elas fizeram. Queriam mostrar que aprenderam algo novo. Isabela disse que você gosta de chocolate, então colocamos gotas extras. Ele pegou um biscoito, ainda morno, e deu uma mordida. Seus olhos se fecharam brevemente. Cecília costumava fazer biscoitos com elas. Eu havia esquecido. Marina hesitou. Então se sentou na cadeira à frente da mesa. Henderson me contou um pouco sobre ela hoje. Espero que não se importe. Não me importo. Dante colocou o biscoito de volta, mas não o soltou completamente. As pessoas têm medo de mencioná-la perto de mim. Acham que vou desmoronar. Mas é pior quando ninguém fala sobre ela, como se ela nunca tivesse existido. Como se 18 anos da minha vida fossem apenas apagados. 18 anos. Nos conhecemos na faculdade. Eu tinha 20, ela tinha 19. Ela estava estudando educação infantil. Eu estava em ciência da computação. Nos casamos aos 22. Tivemos as gêmeas aos 30. Ele sorriu tristemente. Ela disse que esperaria para ter filhos até que eu estabelecesse a empresa, mas então descobriu que estava grávida inesperadamente. Foi o dia mais feliz da minha vida. E o mais aterrorizante. Por que aterrorizante? Porque eu não sabia como ser pai. Meu próprio pai era distante, crítico. Minha mãe morreu quando eu tinha 16. Eu não tinha modelo de como fazer isso direito. Mas Cecília... Sua voz falhou. Ela sempre soube, instintivamente. Era uma mãe incrível desde o primeiro segundo. Marina sentiu o peso da comparação, da sombra que Cecília inevitavelmente lançava sobre ela. Eu não sou ela disse suavemente. Não posso ser. Eu sei, e não estou pedindo para ser. Dante finalmente a olhou diretamente. Mas você é boa para elas, Marina. Melhor do que qualquer babá profissional que contratei. Você se importa. De verdade. Elas são fáceis de amar, Marina admitiu. E era verdade. Em apenas 2 semanas, aquelas meninas haviam se entrelaçado em seu coração de maneiras que ela não antecipara. A forma como Sofia segurava sua mão no caminho para a escola, como Isabela sempre pedia mais 5 minutos durante a hora da história,
Como ambas corriam para abraçá-la sempre que ela saía de uma sala por mais de alguns minutos. Era intoxicante e aterrorizante ao mesmo tempo, porque Marina sabia que o relógio estava correndo. 22 meses e meio restantes, e então ela deixaria essa vida para trás. Você está bem? Dante perguntou, estudando-a. Você parece triste. Só cansada. Marina mentiu, ainda me acostumando com tudo isso. Ele assentiu, aceitando a explicação, e voltou aos seus monitores. Marina se levantou para sair, mas sua voz a deteve na porta. Marina, obrigado. Pelas meninas, pelos biscoitos, por tudo. Ela apenas assentiu e saiu, o peso da gratidão dele pesando mais do que qualquer coisa que ela carregara nas ruas. O primeiro evento social veio 6 semanas após a mudança de Marina. Uma gala de caridade que Dante não podia recusar, algo sobre angariação de fundos para pesquisa de câncer infantil. A senhora Henderson ajudou Marina a escolher um vestido apropriado, um elegante número azul marinho que custou mais que 6 meses de aluguel em seu antigo apartamento. Você está nervosa, Dante observou no carro a caminho do evento. Era a primeira vez que estavam verdadeiramente sozinhos desde que ela se mudará, as meninas tendo ficado em casa com Henderson. Aterrorizada, Marina corrigiu. Eu não pertenço a esse mundo, Dante. Eu nem sei qual garfo usar para qual prato. Comece de fora para dentro, ele disse automaticamente, depois sorriu ligeiramente. Mas honestamente, metade das pessoas lá também não sabe. Elas só fingem melhor. Ele hesitou, então pegou a mão dela. Era a primeira vez que ele a tocava desde o dia em que se conheceram. Você vai ficar bem. Apenas sorria. Seja educada e deixe-me lidar com as perguntas difíceis. O salão de baile do hotel era deslumbrante, cheio de pessoas vestidas em seus melhores trajes, o som de uma orquestra ao vivo preenchendo o ar. Marina sentiu todos os olhos virarem quando entraram, o sussurro começando imediatamente. Uma nova senhora Almeida. Quem ela era? De onde veio? Como captou a atenção de um dos viúvos mais ricos de Seattle tão rapidamente após a tragédia? Ignore-os, Dante murmurou, sua mão firme nas costas dela enquanto a guiava pela sala. Ele cumprimentava pessoas aqui e ali, sempre mantendo Marina próxima, sempre apresentando-a simplesmente como minha esposa sem elaborar. Foi quando encontraram Victoria Hastings que as coisas ficaram complicadas. Uma mulher impecavelmente vestida de 50 e poucos anos, cabelos patinados penteados perfeitamente, olhos afiados que avaliaram Marina em 2 segundos claramente a consideraram insuficiente. Dante, querido, ela ronronou, beijando-a próximo às bochechas dele. Que surpresa vê-lo aqui. E com companhia, ouvi dizer. Seus olhos fixaram em Marina como um falcão avistando uma presa. Você deve ser a famosa nova esposa. Que romântico, um redemoinho de romance. Cecília ficaria. Bem, tenho certeza que ficaria feliz que você seguiu em frente. A implicação era clara. Cecília não ficaria feliz nada. Marina sentiu Dante ficar tenso ao seu lado. Vitória, ele disse friamente. Minha vida pessoal não é assunto seu. Oh, mas quando você se casa tão rapidamente, torna-se assunto de todos, não acha? Vitória sorriu, mas não havia calor naquilo. Eu só espero que você saiba no que está se metendo, querida. Ser madrasta de gêmeas traumatizadas, viver à sombra de uma mulher perfeita e morta, ser casada com um homem que trabalha 20 horas por dia, não é uma vida fácil. Eu não esperava que fosse, Marina respondeu, encontrando sua voz. Mas Sofia e Isabela valem qualquer desafio. Elas são meninas incríveis. Você as conhece há quanto tempo? 2 meses? Vitória riu levemente. Minha querida, criar filhos é uma maratona, não um sprint. Espere até o brilho inicial desaparecer, até as birras reais começarem, até você perceber que abriu mão de sua própria vida por crianças que nem são suas. Chega, Dante disse com uma voz que poderia cortar vidro. Você sempre foi uma víbora, Vitória, mas isso passa dos limites. Vamos, Marina. Ele a afastou, mas o dano estava feito. As palavras de Vitória ecoavam na mente de Marina pelo resto da noite. Crianças que nem são suas. Mas elas não eram. Eram? Não realmente.
Marina era apenas uma funcionária temporária com um título elaborado. No caminho de volta para casa, nenhum deles falou por longos minutos. Finalmente, Dante quebrou o silêncio. Sinto muito. Vitória era amiga de Cecília, ou fingiu ser. Depois do acidente, ela fez algumas investidas. Quando as rejeitei, ficou amarga. Ela não está errada, disse Marina suavemente. Sobre nada disso ser real. Sobre eu estar vivendo uma mentira. Não é mentira para Sofia e Isabela, Dante argumentou. Para elas, você é real. Seu cuidado, seu amor, tudo é real. Isso tem que contar para alguma coisa. Mas contava. Marina olhou pela janela para as luzes da cidade passando. Ela estava começando a perceber o verdadeiro custo do acordo que fizera. Não era apenas 2 anos de sua vida, era 2 anos de amor que teria que deixar para trás. 2 anos de se tornar indispensável para 2 garotinhas que então teriam que perdê-la também. Ela estava preparada para isso, para quebrar seus corações eventualmente. Quando chegaram em casa, Marina foi direto verificar as meninas. Elas dormiam profundamente. Sofia abraçando o ursinho de pelúcia, Isabela com as cobertas todas chutadas. Marina cuidadosamente cobriu Isabela novamente, beijou as testas de ambas e ficou ali observando-as respirar. Eu amo vocês, ela sussurrou na escuridão, e percebeu com um choque que era verdade. Completamente, terrivelmente verdade. Em 6 semanas, aquelas crianças haviam se tornado suas. E em 21 meses, ela teria que deixá-las como se nunca tivessem significado nada. Ela não percebeu que Dante estava na porta até que ele falou. Também não estava preparado, ele disse suavemente, para o quanto doeria. Marina se virou, confusa. O que? Amá-las? Quando Cecília descobriu que estava grávida, eu entrei em pânico. Pensei que não estava pronto, que não sabia como ser pai, que arruinaria tudo. E então elas nasceram. Ele balançou a cabeça. Foi instantâneo. Este amor avassalador e aterrorizante. E também a compreensão de que um dia poderia perdê-las. Que algo poderia acontecer, e eu não suportaria. Ironicamente, nunca pensei que seria Cecília que eu perderia primeiro. Dante, o que estou tentando dizer é que entendo se você quiser sair, se isso for demais. Eu não pensei em como seria para você ficar tão ligada sabendo que é temporário. Foi egoísta da minha parte. Marina olhou de volta para as meninas dormindo. Eu assinei um contrato, ela disse finalmente. 2 anos. Vou cumprir. Por que é o certo ou por que você quer? Era uma pergunta impossível de responder. Então Marina não tentou. Ela apenas passou por ele e foi para seu quarto, fechando a porta suavemente atrás de si. Só então permitiu que as lágrimas caíssem, silenciosas e amargas, pelo futuro que estava construindo e que teria que destruir. 3 meses se passaram em uma rotina que começou a parecer menos como uma atuação e mais como uma vida real. Marina se estabeleceu completamente no papel de mãe, não apenas para as meninas, mas para a casa inteira. Ela transformou a cozinha estéril em um espaço caloroso cheio de especiarias e experimentos culinários. Começou a jantar em família às 6, uma regra não negociável que até Dante teve que respeitar. Lentamente, muito lentamente, a mansão começou a parecer menos como um mausoléu e mais como um lar. Sofia e Isabela floresceram. Seus pesadelos diminuíram de várias vezes por semana para 1 ou 2 vezes por mês. Elas riam mais, brincavam mais, começaram a fazer amigos na escola. A professora comentou com Marina sobre a melhora notável em seu comportamento e desempenho acadêmico. O que quer que vocês estejam fazendo em casa, a senhora Shen disse durante uma conferência de país. Continuem. Essas meninas estão finalmente processando seu trauma de maneira saudável. Mas foi Dante quem mudou mais dramaticamente. Gradualmente, ele começou a sair do escritório mais cedo. Primeiro às 8, depois às 7, eventualmente juntando-se regularmente para o jantar das 6. Ele começou a rir de novo. Piadas secas se faziam as meninas rirem e Marina revirar os olhos. Ele ensinou Sofia e Isabela xadrez, levou-as ao zoológico nos fins de semana, leu histórias para elas à noite quando Marina estava cansada demais. E, de alguma forma, ele e Marina começaram a conversar de verdade.
Não apenas sobre as meninas ou logística da casa, mas sobre tudo. Sobre as memórias de infância de Marina em uma pequena cidade do interior do Brasil antes de seus pais emigrarem. Sobre os sonhos de Dante de ter uma família numerosa antes de perceber que a empresa consumiria tanto de seu tempo. Sobre culinária e tecnologia e livros e música e todas as pequenas coisas que tornam uma pessoa interessante. Uma noite, 4 meses após o início do acordo, Marina estava na cozinha preparando pão quando Dante apareceu. Era passada da meia-noite, mas ela não conseguia dormir. Então recorreu ao que sempre a acalmava: cozinhar. Não consegue dormir? Ele perguntou, pegando uma xícara de café da cafeteira que ela mantinha sempre ligada. Só inquieta. Marina socou a massa com mais força do que o necessário. Na verdade, ela estava pensando no tempo. 20 meses restantes. O contrato estava quase na metade, e a ideia de partir estava começando a parecer menos como liberdade e mais como perda. Dante a observou trabalhar em silêncio por alguns minutos. Você é boa nisso. Não apenas cozinhar, mas tudo. Ser mãe, administrar a casa, lidar com Sofia e Isabela. Você é natural. Minha mãe costumava dizer que cuidar das pessoas era meu dom, Marina disse suavemente. Eu queria um restaurante, mas não apenas por comida. Queria um lugar onde as pessoas se sentissem em casa, amadas, cuidadas, onde cada refeição fosse uma demonstração de carinho. Você ainda pode ter isso. Quando o contrato terminar, você terá dinheiro suficiente para abrir qualquer tipo de restaurante que quiser. Quando o contrato terminar. As palavras pairaram entre eles, desconfortáveis. Marina parou de amassar. Dante, você já pensou no que vai acontecer quando eu for embora? Como você vai explicar para as meninas? Ele ficou rígido. Eu? Não. Você precisa. Elas vão ficar devastadas. Será como perder a mãe novamente. Então não vá. As palavras saíram rapidamente, quase desesperadas. Dante colocou a xícara de café para baixo com força suficiente para fazer o líquido espirrar. Desculpe, eu não deveria. Isso não é justo com você. O que não é justo? Pedir para você ficar. O acordo era 2 anos. Você cumpriu sua parte. Está cumprindo magnificamente. Seria egoísta da minha parte pedir mais. Marina sentiu seu coração acelerando. E se eu quisesse ficar? Não por obrigação contratual, mas por quê? Ela parou, percebendo que estava prestes a admitir. Por quê? Dante a pressionou, dando um passo mais perto. Por que isso começou a parecer real? Ela sussurrou. As meninas, esta casa, até você, tudo parece real agora. E a ideia de deixar, de voltar para quem eu era antes, parece. Ela não conseguiu terminar a frase. Dante estava bem na frente dela agora, tão perto que ela podia ver as manchas douradas em seus olhos castanhos. Parece errado, ele completou. Para mim também. Marina, eu. Ele levantou a mão, como se fosse tocar seu rosto, depois a deixou cair. Isto não era parte do acordo. O que não era? Sentir algo. Por você. Ele recuou, passando a mão pelos cabelos em frustração. Não era para ser assim. Era para ser apenas um arranjo de negócios. Você cuidaria das meninas, eu pagaria você. Fim da história. Mas você se tornou essencial. Não apenas para Sofia e Isabela, mas para mim. Esta casa era um túmulo antes de você chegar. Agora é um lar. E eu não sei o que fazer com isso. Marina mal podia respirar. Você ainda ama Cecília? Sempre amarei Cecília, disse Dante honestamente. Ela foi o amor da minha juventude, a mãe das minhas filhas. Mas ela se foi, e eu estou aqui. E você? Ele a olhou com uma intensidade que fez seu estômago se apertar. Você me faz querer viver novamente, não apenas existir. E isso me aterroriza porque não era parte do plano. Marina deveria dizer algo, mas as palavras não vinham. Ela apenas olhou para este homem complicado e ferido que oferecerá a ela uma chance quando ela não tinha nenhuma, que confiara suas filhas preciosas a uma estranha, que lentamente abriu seu coração fechado. Quando foi que ele deixou de ser apenas seu empregador e se tornou? O que exatamente? Não precisamos resolver isso esta noite, Dante finalmente disse, sua voz rouca. Temos tempo.
20 meses, como você disse. Mas, Marina, eu preciso que você saiba. Se você quiser ficar após o contrato, não como funcionária, mas como parte dessa família de verdade, a porta está aberta. Para sempre. Ele saiu antes que ela pudesse responder, deixando-a sozinha na cozinha com massa sem assar e um coração que batia tão forte que ela tinha certeza que ele ecoava pelas paredes. O Dia das Mães chegou como uma tempestade silenciosa. Marina havia se preparado para isso há semanas, sabendo que seria emocional para as meninas, sua primeira celebração desde a morte de Cecília. Ela sugeriu visitarem o túmulo, levarem flores, conversarem sobre Cecília abertamente. Dante concordou, claramente grato por ela entender que honrar sua falecida esposa não era uma traição à presença de Marina. Mas o que Marina não esperava era acordar e encontrar Sofia e Isabela na porta de seu quarto, segurando um cartão feito à mão decorado com flores desenhadas irregularmente e o glitter colado de maneira muito liberal. Feliz Dia das Mães, mamãe! Elas gritaram em uníssono. Mamãe! Elas haviam começado a chamá-la assim há alguns meses, primeiro hesitantemente, depois com mais confiança. Mas ouvir hoje, neste dia específico, sentiu diferente. Marina pegou o cartão com mãos trêmulas, lendo as palavras escritas em caligrafia infantil. Para a melhor mamãe do mundo. Obrigada por nos fazer felizes de novo. Te amamos muito. Sofia e Isabela. Marina desmoronou. Sentou na cama e chorou enquanto as meninas a abraçavam, confusas mas solidárias, dizendo: não chore, mamãe, você é feliz. E ela era. Ela era miseravelmente, terrivelmente feliz. No cemitério, Marina ficou para trás enquanto Dante e as meninas colocavam flores no túmulo de Cecília. Ela leu a lápide: Cecília Andrade Almeida, esposa amada, mãe devota, luz em nossas vidas. A culpa a atingiu como um trem de carga. O que ela estava fazendo? Substituindo esta mulher? Roubando sua família? Ela não ficaria com raiva, sabe? Uma voz disse atrás dela. Marina se virou e encontrou a senhora Henderson, que viera junto com eles. Cecília, se ela pudesse ver você agora, com as meninas, ela agradeceria. Como você pode ter certeza? Porque eu a conhecia. E ela amava aquelas meninas mais que respirar. Tudo o que ela queria era que fossem felizes, amadas, cuidadas. Você deu isso a elas. Henderson olhou para Marina diretamente. No começo, eu não aprovo este arranjo. Parecia frio, calculado, errado. Mas observei você. Vi como você ama essas meninas, como transformou aquela casa fria em um lar. Você não está substituindo Cecília. Você está honrando seu legado ao garantir que suas filhas tenham uma mãe para amar. Mas e quando o contrato terminar? Quando eu tiver que partir? Henderson arqueou uma sobrancelha. Quem disse que você tem que partir? Contratos podem ser reescritos. Acordos podem mudar. A questão é, o que você quer, Marina? Essa pergunta a assombrou pelo resto do dia. Durante o brunch especial que as meninas insistiram em fazer para ela, queimando torradas e derramando suco, mas tão orgulhosas de si mesmas. Durante a tarde no parque, assistindo Dante empurrar as gêmeas nos balanços, sua risada profunda misturando-se com suas gargalhadas agudas. Durante o jantar, quando Sofia anunciou que havia desenhado a família na escola, incluiu Marina bem no centro. Naquela noite, depois que as meninas dormiram, Marina encontrou Dante na varanda, olhando para o céu estrelado. Ela se juntou a ele em silêncio. Elas se chamaram de mamãe. Ele finalmente disse: eu sei. Eu deveria ter corrigido, mas... Não, está certo. Você é mãe delas, Marina, em todos os aspectos que importam. Ele se virou para ela. Você viu o cartão que fizeram para você? Vi. Então você viu a data, 6 meses desde que chegou. Metade do contrato concluído. Ele pegou algo do bolso. Um envelope. Meu advogado preparou a rescisão do contrato. Você pode assinar agora, se quiser. Levar o dinheiro integral, ir embora, começar sua vida. Sem penalidades, sem problemas. Ou... Ele hesitou. Ou pode ficar. Não como funcionária. Como minha esposa de verdade. Marina pegou o envelope, mas não o abriu. É justo com você?
Você mal me conhece há 6 meses. Eu conheço tudo que preciso saber. Sei que você acorda às 5 da manhã para fazer panquecas em formato de coração para as meninas. Sei que você lê a mesma história 3 vezes porque Isabela insiste. Sei que você dona uma voz terrível, mas canta de qualquer maneira no chuveiro. Sei que você chora assistindo comerciais de cachorro. Sei que você transformou minha casa em um lar e minhas filhas em crianças felizes novamente. E sei. Sua voz falhou. Sei que me apaixonei por você em algum momento entre os biscoitos de chocolate e esta conversa agora. As palavras pairaram no ar entre eles, pesadas de significado. Marina olhou para este homem que entrará em sua vida com uma proposta impossível e de alguma forma se tornará tudo. Ela pensou no restaurante que sempre sonhara, na liberdade que $500.000 traria, na vida que poderia construir do zero. Então pensou em Sofia perguntando se podia ter tranças como as de Marina. Em Isabela ficando orgulhosa quando acertou o nome de todas as especiarias. Em Dante rindo de suas piadas ruins. Em acordar nesta casa que se tornará seu lar e dormir sabendo que era amada, necessária, parte de algo maior que ela mesma. Ela rasgou o envelope sem abri-lo. Eu fico, ela disse simplesmente. Não pelo dinheiro, não por obrigação. Porque está em minha família agora. Vocês são minha família. E eu não vou a lugar nenhum. Dante fechou os olhos, alívio lavando sobre seu rosto. Então, pela primeira vez desde que se conheceram, ele a puxou para seus braços e a beijou. Era suave, tentativo, cheio de promessa de algo real e duradouro. Quando se separaram, Marina riu através das lágrimas. Você sabe que ainda vou abrir meu restaurante um dia, certo? Não desisti desse sonho. Eu sei, e vou financiá-lo completamente. Consideração como desculpa por aquela proposta insana 6 meses atrás. Aquela proposta insana me salvou. Não, Dante a corrigiu, segurando seu rosto gentilmente. Você nos salvou. A todos nós. Lá dentro, Sofia e Isabela dormiam pacificamente, suas respirações estáveis, seus rostos serenos. Não mais assombradas por pesadelos, não mais perdidas em dor. Elas tinham um pai que finalmente aprenderá a estar presente e uma mãe que escolhera amá-las não por obrigação, mas por escolha própria. E Marina Santos, que 6 meses atrás não tinha nada além de uma mochila surrada e um coração partido, agora tinha tudo. Não porque um milionário lhe oferecerá um acordo, mas porque ela teve a coragem de aceitar quando ele disse aquelas palavras fatídicas. Você precisa de um teto sobre a sua cabeça, e eu preciso de uma mãe para as minhas filhas. Venha comigo. Ela veio, e no processo, encontrou não apenas um teto, mas um lar. Não apenas um trabalho, mas uma família. Não apenas sobrevivência, mas uma vida que valia a pena viver. E quando Sofia e Isabela acordaram na manhã seguinte e correram para os braços de Marina, gritando mamãe com alegria pura, ela soube com absoluta certeza que fizera a escolha certa. Alguns acordos são feitos para serem quebrados. Alguns contratos são destinados a se tornarem algo muito mais significativo. E às vezes, apenas às vezes, as propostas impossíveis levam aos finais mais perfeitos.